O outro pilar é a fisioterapia e, finalmente, a alimentação. É este terceiro pilar que é tão importante como os outros, porque, de facto, ele condiciona a qualidade de vida e a sobrevida dos doentes. É sobre isto que vos vou falar hoje. A interação entre nutrição e função pulmonar adquire grande importância da fibrose quística, isto porque, ao diminuir quando temos uma má alimentação, temos uma pior função pulmonar. Elas diminuem de forma paralela e interferem na qualidade de vida e no prognóstico do doente com fibrose quística. O bom estado nutricional melhora a qualidade de vida, aumenta a capacidade física e respiratória, é uma coisa que se entende perfeitamente. O nosso tórax, se tiver uma boa constituição, tem mais força, é mais volumoso, aloja melhor os pulmões e permite uma melhor drenagem da expectoração. E favorece, uma boa alimentação, favorece o crescimento e o desenvolvimento da criança. O agravamento do estado nutricional provoca diminuição dos parâmetros respiratórios da criança. A alimentação de um doente com fibrose quística é exatamente igual à de uma pessoa normal, quanto à qualidade dos alimentos. Em relação à quantidade, tem que ser uma quantidade superior. Nós temos na fibrose quística um gasto maior de energia, desde logo por causa das infecções, desde logo por causa do trabalho pulmonar, que normalmente os pacientes têm um maior trabalho pulmonar, e também porque absorvem pior os alimentos. Portanto, temos mais gastos e menor absorção dos alimentos. As calorias devem-se representar cerca de 20 a 50% mais do que numa criança normal. Portanto, os doentes com fibrose quística devem comer mais que uma criança normal. E aqui surge o grande conflito, normalmente, entre os pais e a criança, e já vamos à frente a bocado disso. A insuficiência pancreática, que existe em cerca de 80 a 85% dos doentes com fibrose quística, leva a uma má absorção, por diminuição da produção das enzimas, e esta diminuição da produção ou da atividade enzimática e dos bicarbonatos favorece uma pior absorção dos alimentos. Vou-vos falar aqui de 5 aspectos particulares da fibrose quística e da alimentação. Um é o calor intenso, que dá origem a uma situação em que nós designamos por golpe de calor. Isto significa uma perda importante de água e sal nas situações de calor, que tem a ver com uma forte sudação e com uma concentração, com uma perda de sal no suor. É uma situação que é preciso prevenir, sobretudo no verão ou em regiões muito quentes, e é agravada muitas vezes pelo facto de perder água. Quando nós perdemos só água, normalmente temos uma sensação de sede muito grande. Aqui, como há perda de água e de sais minerais, a sensação de sede não é tão intensa e, portanto, o doente não responde tanto à saciedade da sede. E muitas vezes isto também, a diminuição do cloro e do sódio no organismo, leva a que haja atenção de vómitos, o que ainda nos complica mais. Portanto, nós temos a perda maior de água, temos perda maior de sais, temos uma sensação de sede que não é tão intensa como numa pessoa normal, e depois ainda por cima temos vómitos que levam mais a perda de água. Os sinais de alerta para situações destas de golpe de calor ou de sensação de desidratação por calor são a perda de peso marcada, os vômitos, as náuseas, a fadiga e uma criança que no verão está muito cansada e não reage pouco. É preciso pensar nesta situação. A apatia, as dores musculares, a dor de cabeça e febre. Nestas situações de calor intenso é preciso ter atenção ao fornecimento de água e de sais minerais. Nas crianças com menos de 1 ano é preciso oferecer-lhes aquilo que nós chamamos de solutos de reidratação oral. Há vários solutos de reidratação oral, são solutos que têm água, que têm cloreto de sódio, que é o sal normal, e que têm a glicose, e que permitem de facto uma absorção rápida dos sais minerais por troca com a glicose. Nas crianças e nos adultos é preciso recomendar que bebam frequentemente bebidas ricas em sódio. Quer seja água, se for uma água mineral, deve ser uma água rica em sódio. Se for qualquer outro preparado, deve ser um preparado rico em sódio. Há quantidades de sódio aconselhadas para além das quantidades normais dos alimentos. Se temos uma temperatura no verão superior a 25 graus, recomendam-se estas quantidades de 1,5 gramas para crianças com menos de 5 kg,
5 a 10 kg 2 gramas e maior que 10 kg 1 grama de sal por cada 10 kg de peso. Se for maior que 30 graus, como vem, estas quantidades sobem para 2,5, 4 e 2 gramas de sal por cada 10 gramas de peso. O máximo de sal, de qualquer forma, em todas as circunstâncias serão os 15 gramas. Medidas de proteção que as crianças com fibrose quística devem ter contra o calor intenso é, de facto, levarem para onde forem bebidas ricas em sódio, é beber com regularidade, é preciso insistir para beber com regularidade, não esquecer nunca o sal, não realizar esforços intensos, sobretudo em alturas de grande calor para evitar a desidratação, e banhos frequentes para evitar que haja também, ou para tentar diminuir a desidratação. Outro aspecto particular da alimentação do doente com fibrose quística tem a ver com a diabetes. Como sabem, desde muito cedo que a criança com fibrose quística desenvolve a chamada insuficiência pancreática exócrina, portanto o pâncreas fica com as secreções espessas, entope os canais e não produz as enzimas. À medida que o tempo vai passando, este pâncreas exócrino continua a ser lesado, mas o pâncreas endócrino, que é o que produz a insulina, começa a ser também lesado. E então surge muitas vezes, sobretudo a partir dos 12, 14, 15 anos, e se não for por aí será por 20, a chamada diabetes. A diabetes complica ainda mais a vida do doente com fibrose quística, porque se ele já tinha um peso baixo, com a diabetes ainda vai ter mais perda de peso. Há perda de glicose, portanto há açúcares que não são aproveitados e, obviamente, e depois todo o catabolismo que é estabelecido, leva à perda de peso. E o tratamento da diabetes também é mais complicado porque, habitualmente, nós num doente normal, que normalmente tem excesso de peso na diabetes, nós diminuímos o número de calorias. Aqui não podemos diminuir as calorias, porque senão então o doente cada vez está mais desnutrido. E o consumo de gorduras também que é normalmente diminuído numa pessoa sem fibrose quística, na fibrose quística também não deve ser diminuído. E também não devemos fazer restrições partidas. Portanto, em resumo, um doente diabético com fibrose quística, a não ser que tenha excesso de peso, isso é uma raridade, mas não tendo excesso de peso, faz uma alimentação praticamente normal de uma criança que não tem diabetes. Mas é fundamental que o tratamento da diabetes se faça para que se diminua a quantidade de glicose circulante e esse tratamento é obrigatoriamente feito com insulina, não deve ser feito com os antidiabéticos orais. Isto porque a insulina provoca a normalização da glicose no sangue, melhora o funcionamento pulmonar, leva a que haja menos infecções e melhor efeito anabólico, nomeadamente no metabolismo das proteínas. Portanto, o tratamento, se não deve ser feito com antidiabéticos orais, deve ser feito, obviamente, com insulina, quer seja num doente, numa criança, quer seja num adulto. Se o índice de massa corporal é menor que 18,5, a ingestão de hidratos de carbono nunca deve ser diminuída, porque estamos aqui a falar em alguém que tem pouco peso. Se nós ainda diminuímos, a situação complica-se mais. Devemos aumentar a insulina para termos ganhos em termos de calorias. Não é necessário reduzir as gorduras e as fibras dietéticas, que são muitas vezes usadas nos diabéticos para diminuir a libertação da glicose, não devem também ser usadas em crianças com índice nutricional abaixo, com IMC abaixo de 18,5, porque vão competir com a absorção dos hormônios. Se o índice de massa corporal está entre os 18,5 e os 25, é importante manter esta massa muscular que eles têm e não a deixar diminuir. Deve-se evitar alterações bruscas do açúcar, deve-se evitar as bebidas doces entre as refeições, não é necessário fazer restrições de gorduras, a menos que haja doença vascular, nomeadamente um colesterol elevado. Mas desde que não haja colesterol elevado, não é necessário fazer qualquer restrição de gorduras. Se o índice de massa corporal está acima dos 25, atua-se num indivíduo perfeitamente normal, não há restrições de gorduras e há restrições de calorias. Com o tempo também, estamos a falar em crianças ou adultos jovens que normalmente têm algum déficit nutricional, comem mal, e comem mal muitas vezes por causa das infecções, e comem mal muitas vezes por causa do mal-estar pulmonar, e comem mal muitas vezes porque estão saturados dos pais existirem tantos coelhos para comer.
E como comem mal, também ingerem menos cálcio. E como muitas vezes fazem menos exercício físico, surge muitas vezes no fim da adolescência e no início da juventude, no início da idade adulta, surgem muitas vezes situações de osteoporose. E estas situações de osteoporose também devem ser corrigidas com uma maior ingestão de cálcio e vitamina D. Nós precisamos quer da vitamina D, quer do cálcio para fazer a vitamina D, para promover a absorção do cálcio. O cálcio, se não existir lá, também não há vitamina D que valha para absorver o cálcio. É preciso que se faça exercício. A diminuição do exercício é uma das causas da osteoporose, não há mobilização desse mesmo cálcio. A nutrição deficiente é outra causa de osteoporose, assim como a infecção crónica, a diabetes e o tratamento com corticoides. O tratamento com corticoides leva muitas vezes à diminuição de cálcio nos ossos e fragilizando estes doentes. O tratamento da osteoporose passa por um estilo de vida saudável, e este estilo de vida saudável é, de facto, uma criança que faz exercício físico, e que contraria muitas vezes alguma tendência dos pais que não querem que a criança faça exercício físico porque têm medo que aconteça alguma coisa, que se constipe, que transpire e que fique doente. Mas a criança precisa fazer esse exercício físico para ter uma boa mobilidade, para ter uma melhor resistência e para evitar estas situações de osteoporose. Deve ter uma boa alimentação, deve ingerir as vitaminas, nomeadamente a vitamina D em quantidades apropriadas, que são estabelecidas pelo médico, e deve ter uma ingestão de cálcio, sendo recomendado que entre os 4 e os 8 anos faça uma ingestão de pelo menos 800 mg de cálcio por dia, entre os 9 e os 18, 1300 mg, e nos adultos 1000 mg. Isto quer dizer que uma criança de 4 a 8 anos tem que beber por dia à volta de 3, 4 chávenas